pessoal, tudo bom com vocês? Estamos de volta aqui na nossa aula de cultura corporal esportiva e agora com outro tema, né? Desde a semana passada falando sobre o futebol, é um tema que bastante gente gosta, então vem comigo, vamos acrescentar bastante nessas aulas aí, vamos trazer coisas, né? E aí eu vou aproveitar essa aula então para chamar vocês, né? Para nós pensarmos sobre isso, para nós conversarmos sobre isso e para vocês me trazerem informações, para vocês me trazerem ideias, para nós irmos construindo nossas aulas, tá? Para nós irmos compondo nossas aulas, tá bom? Então, olha só, hoje eu trouxe aqui para vocês algumas questões de regras do futebol, tá? Algumas 5 regras na verdade, né? Mas 5 regras bem básicas, bem simples sobre o futebol. Quando eu conversei com algumas pessoas nas aulas passadas de basquete, né, na unidade de basquete, algumas pessoas me falaram assim: professor, você não conversou muito sobre as regras do basquete. E é verdade, eu achei uma boa observação, nós não tínhamos falado muito sobre as regras do basquete. Então, a partir disso que vocês me falaram, olha aí, ó, a partir disso que vocês me trouxeram, eu trago então para o futebol. Nós iniciamos falando, iniciamos conversando sobre algumas regras do futebol, tá certo? Então olha só, eu trouxe aqui 5 regras importantes no futebol. A primeira é que o futebol é um jogo jogado com os pés, tá? Então, e principalmente com os pés, né? Podem outras partes do corpo? Podem. Qual parte não pode? A do braço, tá? A da mão. Essas partes não podem encostar na bola. O resto, cabeça, peito, barriga, cintura, perna, coxa, todas essas partes podem, tá? Todas essas partes, se você fizer gol de cabeça, de peito, com a perna, com o joelho, tá valendo. Só não pode ser com a mão, tá? Então, quando nós encontramos um obstáculo, alguém, e se alguém pegar a bola na mão e sair correndo, isso pode? Não pode, rapaz. Futebol é com o pé, presta atenção. Ó, então vamos lá. Segunda regra. Nós temos algumas linhas no futebol, assim como no basquete, para delimitar o campo, tá? O campo esse que é quadrado, tá bom? E eu trouxe até um desenho aqui e aí nós podemos discutir um pouquinho melhor sobre ele. E olha só, se alguém tirar sarro do meu desenho vai ver depois, hein? Vai ter uma conversa comigo, hein? Ó, então, nós temos algumas linhas que compõem o campo, tá? Como por exemplo, a linha da grande área, que é esse quadrado aqui. A linha do meio campo, que, como o próprio nome já diz, divide o meio campo. E as linhas laterais, tá? Assim como a linha de fundo que é o fundo do campo, onde acaba o campo depois do gol, tá? O gol que fica dentro da linha da grande área, tá? Então, ó, já na nossa terceira regra, como que funcionam essas linhas? Muito simples, igual ao basquete. Quando a bola sai por essas linhas que delimitam o campo, nós temos o chamado lateral, tá? Ou então, se ela sair pela linha de fundo e foi o time atacante, né, que vem daqui, que chutou para fora, então nós temos um tiro de meta. Agora, se essa bola foi chutada e bateu no time da defesa, que está defendendo esse lado do campo, nós temos um escanteio. Tá? E aí o escanteio ele é cobrado aqui direto para a área, tá certo? Mas daí nós podemos entrar nisso um pouquinho depois, conforme for a nossa conversa, tá? Nós podemos nos aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Agora eu quero que a gente tenha uma visão um pouco mais geral, tá? E aí também, envolvendo as linhas, né? Envolvendo as demarcações do campo, nós temos a nossa quarta regra, que é o pênalti. Quando que acontece o pênalti? O pênalti acontece quando temos uma falta dentro da linha da grande área, tá? Então, por exemplo, se um jogador ou uma jogadora estiver conduzindo a bola e ele sofreu um carrinho, ele sofreu um empurrão dentro da linha da grande área, nós temos o pênalti, onde nós temos uma marca do pênalti e o jogador ou a jogadora tem a possibilidade de dar um chute livre pro gol. E aí é ele e o goleiro, é ela e a goleira para se virar naquele momento, tá? E aí a nossa quinta e última regra é a questão da vitória, tá? Quando que um time vence, ou quando que um time perde, ou quando que um time empata? Quando um time faz mais gols do que o outro, ele vence. Quando os dois times fazem a mesma quantidade de gols, eles empatam. E aí, logicamente, se alguém que fez mais gols venceu,
aquele que fez menos gols ou nenhum gol acaba perdendo, tá? Mas é mais difícil do que isso. Por quê? Porque dependendo do jogo, dependendo do campeonato, podemos, de repente um time pode ganhar, pode perder do outro, mas ainda assim ganhar, ainda assim ser campeão, porque aí depende das regras, depende do campeonato, depende da tabela, né? E aí, mas isso é uma coisa que a gente pode se aprofundar depois, isso é uma coisa que nós podemos ir conversando mais pra frente sobre regras, sobre campeonato, sobre todas essas possibilidades, tá? Mas para isso eu dependo muito de vocês, eu dependo que vocês me tragam mais coisas, que vocês me tragam informações, que vocês me tragam o que vocês sabem, que nós possamos discutir ainda mais sobre o futebol. Então fica essa atividade, para vocês olharem sobre isso e ver aí o que você sabia, o que você não sabia. Tem alguma coisa a mais que você sabe que eu não falei, por exemplo? Tem uma curiosidade que você conhece e que eu não citei? Ou alguma coisa que você talvez discorde, você acha que acontece de outro jeito? Não sei, a gente pode conversar, a gente pode ir construindo de várias maneiras as nossas conversas sobre o futebol, tá certo? Então, ó, é isso que eu quero que vocês façam de atividade. Pensem sobre isso, tá? Essa semana nós não teremos atividade no Conexão Digital, tá? Mas ó, pensa sobre isso e até para nós podermos conversar um pouquinho mais nos nossos encontros ao vivo, tá? Nos encontros que nós fazemos de chat, nas rodas de conversa. Então, pensa sobre essas regras, pensa sobre o futebol, o que mais tem em volta do futebol? O que mais a gente consegue ver, né? Será que é só o jogo do futebol que envolve o futebol, né? Ó, essa é uma pergunta interessante. O que mais envolve o futebol? O que as pessoas usam? Como as pessoas torcem? Olha só quantas coisas nós podemos falar. Mas depende muito de como nós vamos construir nossas conversas, como nós vamos fazer nossas conversas, tá certo? Então, ó, aquele abraço, pessoal. Fiquem atentos aí às programações, tá? Às atividades nas plataformas. Assiste a videoaula até o final, hein? E na próxima aula a gente se encontra, tá bom? Fica com isso na cabeça e vamos pensando até lá. Então, até mais, pessoal. Valeu!